Olá, está começando mais uma videoaula do município de Mangueirinha. Disciplina de Língua Portuguesa. Olá, crianças! Então nós vamos para a nossa 10ª aula hoje. Nós vamos trabalhar na apostila página 22, 23 e 24, tá? Então nós vamos hoje ver um outro gênero textual que chama-se entrevista. O que é uma entrevista? É uma sequência de perguntas e respostas, onde uma pessoa vai entrevistar a outra, ela vai perguntar para a outra, tá? Como a gente está trabalhando a produção de livros, esse universo vai estar todo presente também nessas próximas questões, tá? Então, vai falar sobre um escritor. Essa entrevista é feita com um garoto escritor. Francesco Yunes, de 7 anos, já publicou um livro, O Quartário. Ele conta para a gente como foi transformar um sonho em realidade. Então, essa é a entrevista de um garoto escritor, tá? Então, você vai ler lá bem com atenção na tua apostila. Então, a revista Recreio pergunta: como surgiu a ideia de escrever um livro? Francesco responde: eu tive um sonho, contei para minha mãe e perguntei se a história não podia virar um livro. Ela escreveu o sonho e começamos a trabalhar. Próxima pergunta: sobre o que foi esse sonho? Durante uma noite de chuva, meu quarto inundou e virou um aquário cheio de animais. Como tudo acontece dentro do quarto, inventei o título, O Quartário. A próxima pergunta: e depois, o que vocês fizeram? Mandamos a história para ilustrar e mostramos para a editora. O meu pai tem uma editora, então foi mais fácil. Aí tivemos que escolher as letras que eu queria e os desenhos que iriam entrar. Que dicas você daria para as crianças que querem lançar um livro? É preciso ler muito para ter boas ideias e não desistir. Fale com seus pais para ajudá-lo. Podemos fazer tudo com vontade e coragem. Quais são os autores e os livros que você mais gosta? Meu livro preferido é o da minha mãe, Doces Sonhos de uma Princesa. Gosto também dos de Monteiro Lobato e de Charles Dickens. Tá? Então, e aqui está a referência de onde esse texto foi retirado, aqui embaixo. Tá? Então, você pode reler ele com toda a atenção, separando, você vai notar a diferença já de onde está a pergunta e de onde está a resposta. Lido ele com atenção, compreendido, nós vamos para a próxima página, página 23. Serão as próximas atividades. Combine com o professor e os colegas quem vai ler em voz alta as perguntas e quem vai ler as respostas. E quem vai ler o texto de abertura. Para isso, sublinhe. Então, você não está com os seus colegas, você vai fazer as 3 partes lá. Você vai ler o enunciado, ler as perguntas e ler as respostas. Mas você vai separá-las, ó. De vermelho, você vai sublinhar as perguntas, de azul as respostas e de verde o texto de abertura, que é o enunciadinho lá em cima, tá bom? A outra pergunta: a que gênero pertence o texto que você acabou de ler? Tá? Então, esse gênero é você vai assinalar ali o que você acha que é. Responda as questões de acordo com o texto. Então, para você responder essas questões, você vai ter que voltar e ler o texto novamente, tá? Você pode sublinhar onde você achar a resposta lá, se for mais fácil para você. Quem é o entrevistado? Quem realizou a entrevista? Qual foi o assunto que essa entrevista tratou? Por que para o garoto não foi difícil publicar um livro? Tá? Então, você vai colocar as suas respostas lá. Todas essas respostas estão no texto anterior. Sobre a apresentação da entrevista, faça o que se pede. Assinale o recurso gráfico utilizado para diferenciar as perguntas das respostas. Aqui a gente vai ter os recursos gráficos. Negrito é quando a gente tem a linha a letra um pouco mais forte que as outras, tá? É um recurso que a gente tem no Word, lá no teu computador. Se você pode olhar lá quando você clica em negrito, que a letra fica um pouquinho mais forte. O recurso de itálico também realça a letra, ela fica um pouquinho inclinadinha assim, mas ela destaca das outras letras, tá? E o sublinhado, se você
correspondente ao entrevistado e ao entrevistador, tá? Então aqui você vai ligar quem que era o entrevistado e quem que era o entrevistador, tá bom? Na página 24, você vai voltar lá, vai ter que voltar no texto, ó, releia a referência do texto observando os dados. Você pode ver onde é que está esse trecho, mas ele está transcrito aqui também. Se você procurar, ele vai estar lá na entrevista, tá? Mas ele está transcrito aqui, observando os dados da revista onde ele foi publicado. Então, lembra que eu falei que lá no texto estava o lugar onde foi retirado aquele trecho, originalmente? Aqui é da onde ele foi retirado. Então, aqui você vai observar para poder tirar as informações que você precisa. Localize os dados e copie o que se pede. Vai ter nome da revista, ano da revista, número da revista, data de publicação e página onde se encontra a entrevista. Tudo nesse trechinho aqui, tá? Que é a referência da onde ele foi tirado. Circule a capa da revista em que a entrevista foi publicada originalmente. Então, são 3 revistas diferentes. Pelo nome da revista e pelo nome que está aqui, daquela revista que entrevistou, você de cara já vai saber, tá? Então, são nomes diferentes. Revista Recreio, Revista Ciência Hoje e Revista da Turma da Mônica. Então, você já vai ficar fácil para você saber de onde foi retirado, tá? Essa revista se dirige ao público. Será que é só para o público infanto-juvenil, só para o adulto ou só para o feminino? Não quer dizer que ela não possa atingir esses 3 públicos, mas ela é voltada para um deles, tá? Você costuma ler textos em revistas? Conte aos seus colegas sobre as suas experiências de leituras, tá? Então, assim, se você tem acesso a essas revistas, você pode ler lá na tua casa, com certeza quando a gente voltar na biblioteca da escola tem também, mas a gente tem bastante revistas online, tá? Então, nesse tempo que você tem acesso à internet, você pode procurar revistas online, revistas em quadrinhos para você ler, tá bom? A gente vai continuar as questões de interpretação daquele texto que a gente já fez anteriormente lá da entrevista. Lembra que a gente leu a entrevista, que ela é um gênero discursivo, um gênero de texto? Aí a gente analisou ela e fez algumas questões. Agora a gente vai continuar com essas questões, tá? O texto que a gente está referindo é a página 22, que é uma entrevista, tá bom? Qualquer dúvida você volta lá e você vai relembrar esse texto. Na página 25, a gente vai trabalhar a partir da página 7. Releia o texto de abertura da entrevista. Você pode voltar lá e ler, mas ele está transcrito aqui também, tá? Que vai facilitar para você resolver. Então você vai ler lá. Francisco Yunes, de 7 anos, já publicou um livro, O Quartário. Ele conta para a gente como foi transformar um sonho em realidade. Letra A. Assinale somente os aspectos que o texto de abertura apresenta. Então, esse trechinho pequenininho aqui é o texto de abertura. Você vai ler cada uma dessas e vai assinalar aquelas questões que estão nesse texto, ó. Se ele apresenta nome e idade do entrevistado, se ele apresenta resumo do assunto abordado, se ele apresenta o local em que a entrevista foi feita, a data em que foi concedida a entrevista. Então, você vai assinalar só essas coisas que você achou aqui em cima, tá? O que você não encontrou, você não vai assinalar. Que idade tinha o garoto Francesco quando concedeu a entrevista, tá? Então, o garoto de tantos anos, você vai escrever aqui embaixo. Com o auxílio da linha do tempo a seguir, descubra a idade dele atualmente. Para isso, complete a idade correspondente a cada ano. Essa entrevista foi em 2013, ele tinha 7 anos. Em 2014, ele completou mais um ano. Em 2015, 2016, até nós chegarmos em 2020, cada ano ele completa um ano a mais. Então, vocês vão completando para descobrir quantos anos ele tem hoje, tá bom? Analise a capa do livro que o garoto Francesco publicou e copie as informações. A capa está aqui, ó. Então, você pode observar ela e circular as informações que você precisa. Você vai precisar do título, está aqui. Você vai precisar do nome do autor, está aqui também. Nome dos ilustradores, está aqui embaixo. E o nome da editora, está tudo aqui, tá? Então, você vai observar a capa do livro e vai extrair as informações que você precisa para ir responder as questões, tá?
respondidas. Essas vão na sua página 26. Lá vamos fazer a questão número 9. Sobre o livro que o garoto publicou, faça o que se pede. Analise o título do livro. Tá? Você vai assinale o título do livro. Tá? Depois a gente vai analisar o nome dele. Primeiro você vai assinalar. Lá na imagem está o título e tá, você já ouviu falar da entrevista, mas lá naquela imagenzinha que a gente analisou, está lá o título. Então você vai assinalar qual dessas três opções ele é. Escreva as palavras que o garoto juntou para formar o título do livro. Aí sim, a gente vai fazer uma análise de quais duas palavras ele uniu, ele chipou, que nem vocês falam, tá? Ele uniu para formar uma palavra só, tá? Copie o trecho da entrevista que justifica o título do livro. Esse título foi dado porque lá no sonho dele, lembra que aconteceu uma coisa? Então, por que ele deu esse título ao livro dele, tá? Em uma folha de papel, faça um desenho de como você imagina um quarto-área, tá? Então, você vai desenhar lá o que você imagina que aconteça nesse livro, tá? Lembra que ele contou do sonho? Então, você vai imaginar o que aconteceu nesse sonho, o que é um quartário, e você vai desenhar, tá? Depois de desenhar, você cola lá no teu caderninho e coloca lá, atividade da apostila, página 26, tá? Releia as perguntas da entrevista com a entonação que o sinal de interrogação sugere. Depois circule. De azul o ponto de interrogação e de amarelo a letra inicial maiúscula. Então nós estamos com várias perguntas aqui, tá? O que vocês vão fazer? Circular de azul o ponto de interrogação. Esse ponto, ele assinala uma pergunta, tá? E ela sempre começa com letra maiúscula, que você vai assinalar de amarelo. Então você vai pintar de amarelo as letras maiúsculas, de azul os pontos de interrogação, em cada pergunta que está aqui. A próxima pergunta. Que outras perguntas você faria ao garoto escritor? Elabore duas, depois leia para os colegas e ouça as deles. Então vocês podem fazer isso virtualmente também, essa troca. Mas aqui eu quero que você faça as perguntas. E não esqueça, todas elas devem começar com letra maiúscula e terminar com ponto de interrogação, tá? Você vai pensar, mas eu queria perguntar para o garoto tal coisa. Então, são as duas perguntas que você vai fazer, como se você estivesse perguntando para o garoto escritor lá, tá bom? Depois, a gente vai para a página 27, releia o trecho a seguir, observando a palavra sublinhada. Como surgiu a ideia de escrever o livro? Eu tive um sonho, contei para minha mãe e perguntei se a história não podia virar um livro. Ela escreveu o sonho e começamos a trabalhar. A quem a palavra sublinhada no texto se refere? Quem que é ela naquele trechinho? Tá? Ela é a história ou ela é a minha mãe? Tá? Então vocês vão responder ali. Reescreva a frase a seguir, substituindo a palavra em destaque pela expressão em que ela se refere. Aqui está um trechinho. Ó. Ela escreveu o sonho e começamos a trabalhar. Você vai trocar esse termo ela por outro que você assinalou aqui em cima. E você vai trocar e copiar o restante da frase aqui nesse espacinho, tá bom? Releia o trecho a seguir. Sobre o que foi esse sonho? Durante uma noite de chuva, meu quarto inundou. De acordo com o sonho relatado pelo garoto, qual foi a causa da inundação do quarto? Você vai responder. Assinale a consequência da inundação causada pela chuva. Você vai assinalar ali, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar a página 28 e 29. Ela é uma continuação das questões do texto da página 22 daquela entrevista lá, tá? Que a gente está trabalhando algumas aulas já. Então, hoje a gente vai trabalhar a partir da questão número 14 na página 28. Releia esse trecho e faça o que se pede. Então, o trecho está aqui, tá? Foi retirado lá da entrevista, está transcrito aqui. Você vai ler ele com atenção, tá bom? Depois, você vai localizar e grifar no trecho as palavras então e aí. Você vai ler novamente e aonde está a palavra então e a palavra aí, você vai passar
traçar um tracinho embaixo dela, tá bom? A palavra então poderia ser substituída sem prejuízo de sentido por qual das opções a seguir? Sem prejuízo de sentido. O que diz a mesma coisa que a palavra então, tá? Qual dessas palavras pode dizer a mesma coisa? Você vai assinalar. E a palavra aí, por qual poderia ser substituída? Mesma coisa. O que tem mesmo sentido que essa palavra aí? Você vai assinalar. Depois, a gente vai reescrever a resposta do garoto, substituindo as palavras então e aí por aquelas que a gente assinalou aqui em cima. Vai ficar assim, ó. Mandamos a história para ilustrar e mostrar para uma editora. O meu pai tem uma editora, por isso foi mais fácil. Depois tivemos que escolher as letras que eu queria e os desenhos que iriam entrar. Mas você vai escrever aqui, tá? Nesse trechinho, tá bom? Número 15. Relê esse trecho observando as palavras sublinhadas. Que dicas você daria às crianças que querem lançar um livro? É preciso ler muito para ter boas ideias e não desistir. Fale com seus pais para ajudá-lo. Podemos fazer tudo com vontade e coragem. Nesse trecho está sublinhado a palavra dicas. Dicas é o mesmo que ordens, conselhos ou pedidos. Você vai assinalar aqui, tá? Depois, lançar. Nesse contexto significa, está sublinhado lá também. Lançar significa arremessar, jogar ou publicar, colocar à venda. Você vai assinalar ali. Quais as dicas dadas pelo garoto para quem quer lançar um livro? Lá no trechinho, tá? Então, por exemplo, ler muito para ter boas ideias e não desistir. Ele deu algumas dicas para os futuros escritores, tá? Para quem quiser lançar um livro. Vocês vão colocar as dicas que vocês lembram ali. Releia o trecho a seguir e depois faça as atividades propostas. Quais são os autores e os livros que você mais gosta? Meu livro preferido é o da minha mãe, Doces Sonhos de uma Princesa. Gosto também de Monteiro Lobato e de Charles Dickens. Copie a capa reproduzida ao lado o nome do autor do livro preferido do garoto. O nome do livro, perdão. Então vocês vão olhar, aqui é só o nome do livro, tá? Vocês vão olhar essa imagem aqui, é a imagem reproduzida da capa de um livro, tá? Vocês vão ver qual é o título desse livro, tá bom? Que ele se referiu lá na entrevista e agora está aqui. Vocês vão copiar. Na capa do livro, circular agora sim o nome da autora. Vai estar ali, vocês vão circular o nome da autora. Quais são os outros autores que Francesco também gosta? Além de quem escreveu esse livro, ele gosta de mais 2 autores, está aqui nesse trechinho. Você já leu algum livro de Monteiro Lobato? Conte aos colegas sobre as histórias que você conhece desse autor. Talvez você não tenha lido sobre os livros de Monteiro Lobato. Provavelmente você conheça as histórias dele. Você provavelmente já tenha visto, já tenha lido, já tenha ouvido falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? É uma das principais obras de Monteiro Lobato, tá bom? Complete as frases com o título do seu livro preferido, e o nome do autor que mais gosta. Então, o meu livro preferido você vai completar com o teu livro. Meu autor preferido você vai colocar então aqui o nome do teu livro preferido e quem escreveu ele, tá? Você vai completar. Então, a gente está encerrando agora a interpretação dessa entrevista, tá bom? Então, sobre uma entrevista, a gente fez várias aulas, foi uma interpretação dos textos. Nesse capítulo, a gente aprendeu muito sobre o que contém no livro e como que a gente pode apurar essas informações. Lembra que a gente fez algumas vezes onde está o título lá na capa, onde está a editora, quem ilustrou. Então vocês vão, a partir de agora, saber identificar vários temas que estão no seu livro. Então, meu livro preferido Então, sugiro também que você pegue o livro que você gosta de ler e que você faça isso.
olha lá qual que é o título dele, quem que escreveu, lá vai ter de repente uma sinopse sobre o autor, tá? A biografia dele, então você pode aprofundar bem mais. Caso você não tenha os livros físicos, você tem a internet que tem uma infinidade de livros para te apresentar, tá bom? Fiquem bem e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e fiquem atentos para a próxima.